Seja bem-vindo a este episódio do Isto é Igreja. O Natal é o nascimento de Jesus. E na igreja nós celebramos então esse acontecimento, porque é o acontecimento que instaura na nossa vida toda a história da salvação. É Jesus que se encarna, é a Virgem que dá à luz o Filho de Deus. E isso é bíblico. Na palavra de Deus encontramos então a encarnação do Verbo no seio de Maria, na vida da humanidade. A importância disso é fundamental. Essa é a razão também da nossa vida. É o Verbo que se encarna e habita entre nós para nos dar a salvação. O primeiro aspecto que é importante para nós é descobrirmos que, diante dos desafios, a presença amorosa de um Deus que se faz humano, que se faz Deus conosco, que faz Emmanuel, é a presença de um Deus que não nos abandona. Então, diante dos desafios, diante das emergências, às vezes a gente fica muito apreensivo, às vezes com medo, e nós esquecemos de que Deus caminha conosco. Ele se encarna para nos dar coragem, para dar para nós essa possibilidade de continuarmos firmes nesse caminho. Deus se fez carne e habitou entre nós. Depois, no Evangelho de São João, no prólogo, ele diz: a palavra que estava em Deus, e esta palavra agora habita no nosso meio. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Essa é fundamental. É a encarnação, o princípio da encarnação de Deus na vida da humanidade. É o Deus onipotente, presente na sua santidade, que acolhe toda a nossa humanidade. Isso é fundamental desse mistério da encarnação. O presépio é a visualização daquilo que foi esse mistério da encarnação. E quem quis vivenciar todo esse mistério bíblico que encontramos no nascimento de Jesus foi São Francisco. Por isso ele criou, então, nós celebramos também 800 anos, há algum tempo, da presença do presépio na vida da humanidade. Por isso que, então, a tradição dos presépios nas casas, nas igrejas, na tradição, é exatamente esse princípio de que dá visibilidade àquilo que aconteceu no início de toda a humanidade, da encarnação de Jesus na humanidade. Por isso, o presépio é fundamental, é aquilo que nos anima e que nos une como família, para ver a realidade onde Jesus nasceu, para compor com todas as situações, na humildade, na simplicidade, no jeito de estarmos como família, com os pastores, com os animais, num céu aberto, né? É exatamente essa vivência, contemplando toda a vida da humanidade. A igreja, ela tem feito todo esse exercício de que a importância do Natal se dá na preparação. Portanto, o tempo do advento, que nós chamamos, é o tempo de assumir todo esse caminho de preparação, de reconhecimento da presença de Deus na vida da humanidade. Portanto, temos feito ao longo de todos esses anos aqui no Brasil as novenas do Natal em família, ou seja, a preparação. E muitas comunidades, muitos grupos se reúnem a partir de um roteiro em que traz a experiência bíblica, a experiência das lições da vida do Natal, a experiência da confraternização, do encontro sobre esta realidade do amor de Deus que se encarna na vida da humanidade. O Natal nós temos que fazer em família e repartindo. A experiência, por exemplo, do presépio é onde encontramos na humildade, naquilo que nós temos e repartimos. Alguns que vão buscar moradia, quer dizer, eles não encontram moradia, não encontram onde reclinar a cabeça, onde fazer a luz, dar a luz. E aí eles encontram exatamente entre os animais.
a oportunidade disso. A solidariedade vem nesse princípio de que os espaços que nós temos, os bens que possuímos, as atitudes que temos devem ser compartilhadas para melhor termos a vida em plenitude, desabrochando em todos nós. O nascimento de Jesus nos convoca para harmonizar o nosso coração, reconhecer que os outros são irmãos e irmãs e que a nossa atitude ela é fundamental para criar um mundo novo. Os jovens, eles têm muito a contribuir e temos percebido, o retorno de muitos jovens para a igreja a partir de práticas ou de experiências de jovens. Por exemplo, a igreja colocou o Carlo Acutis, que agora é santo, foi ano passado, foi estabelecido como santo, e aí tinha a proposta da Eucaristia, a experiência da reza do terço, o encontro da espiritualidade. Então, o jovem tem recuperado isso numa relação consigo mesmo, com os outros, dentro de uma dimensão da igreja. Isso é fundamental. Recuperar os jovens dentro desse caminho da espiritualidade é fundamental. A Arquidiocese de Manaus tem feito todo esse trabalho de encontro. O arcebispo falava que nós temos mais de 1000 comunidades. Você imagina a gente chegar a todas essas 1000 comunidades nessa experiência tão bonita de anunciar, de dizer para essas comunidades da vivência de Jesus, do nascimento de Jesus. Isso é evangelização. E a igreja tem feito esse processo de encontro, de ajuda, de escuta, de estar presente. Esse é o processo sinodal que nós estamos fazendo, esse é o processo de uma igreja que se faz caminho, uma igreja que é povo de Deus, uma igreja que é missionária, uma igreja que se faz discípula, uma igreja que é samaritana, portanto, a questão da solidariedade, da caridade é fundamental. Então é nesse exercício que a Igreja de Manaus está fazendo o seu caminho. Nós, aqui em Manaus, temos a grande satisfação de ter a igreja dedicada a São Sebastião e todo o complexo aqui do Largo São Sebastião. Então, a igreja dá nome ao largo, não é o Teatro Amazonas, é o Largo São Sebastião, que nasceu exatamente na periferia da cidade. Portanto, a igreja de São Sebastião, de 138 anos, ela está agora numa situação em que nós precisamos da ajuda, ou seja, ela está passando por essa sua idade, 138 anos, por situações de telhado, de torre, da estrutura dela, que precisa ser reformada, que precisa restauração e que nós precisamos da ajuda de todos vocês. A campanha que nós estamos fazendo neste período é da Santa Ajuda. É um comprometimento de todos nós, devotos, políticos, governos, de todos aqueles homens e mulheres de boa vontade que olham para a arte. A arte, porque a igreja é construída no estilo neoclássico, gótico, nessa arte que traz para dentro da igreja pinturas e uma arquitetura sacra que nos ajuda a compreender todo o mistério de Deus que envolve a época, mas que nós podemos também ser abençoados e fortalecidos nesta arte. E que nós precisamos, então, juntar forças, unir todos os nossos esforços para que essa estrutura, esse templo, este espaço da arte e da fé possa perdurar por muitos e muitos anos. E no mês de janeiro, todo janeiro, já abre para nós a grande possibilidade de nós celebrarmos São Sebastião, o santo padroeiro, o glorioso Marte. Enfim, é uma atitude que, iniciando o ano, nós temos para acolher sempre a nossa caminhada, sempre na esperança da paz, superando todas as guerras, todas as pestes, todas as doenças
invocando São Sebastião. E a tradição aqui em Manaus e em todas as igrejas de São Sebastião começa a movimentação para os festejos do Santo Padroeiro. Aí a quermesse, o arraial chamado grandioso arraial, as forças que envolvem toda a nossa vida de acolhida também das várias pessoas. Nós temos feito há mais de 20 anos aqui em São Sebastião o compromisso de poder acolher as pessoas que participam de outras religiões, de outros credos e que colocam também São Sebastião com outro nome, usando, mas é a imagem de São Sebastião. E nós, então, nesse diálogo, compreendemos de que é possível, a partir da imagem do santo, olhar para Jesus, nos comprometer com o projeto de Jesus. Olhando para São Sebastião, nós nos responsabilizamos de que é possível irmanar-nos. É a Fratelli Tutti, ou seja, todos nós somos irmãos e irmãs. Então, que São Sebastião seja a grande oportunidade para nós vivenciarmos a nossa fé. Vivermos o nosso batismo, assumirmos o compromisso uns com os outros e, assim, sobretudo, reconhecer que a graça de Deus esteja presente na nossa vida. O Pai, o Filho e no Espírito Santo. Amém. E queremos agradecer neste Natal a santa ajuda que veio para toda essa caminhada que nós estamos tendo ao longo desse ano sobre a Igreja de São Sebastião, a sua estrutura. E a Santa Ajuda tem nos ajudado a dizer para todos nós que é possível nós estarmos unidos na fé, é possível nós estarmos unidos na partilha, é possível nós estarmos unidos na busca de resoluções. Portanto, o que está acontecendo agora, a partir da Santa Ajuda, é o retorno, é a experiência das pessoas dentro da ajuda que podem contribuir para que nós possamos ter a igreja aberta. Nós estamos querendo agradecer e, ao mesmo tempo, louvar o Senhor que no próximo Natal nós estejamos celebrando dentro da igreja. Foi muito bom nós estarmos juntos conversando sobre o Natal, numa oportunidade de reconhecer de que cada Natal que vem é uma oportunidade para todos nós de reconhecermos a nossa fragilidade, de sentirmos que nós precisamos de mudanças e de acolhermos com esperança a vida que nasce em Jesus. Portanto, em cada Natal, que se renove em nós a esperança de estarmos e acolhermos a vida em plenitude que o Senhor nos dá gratuitamente. E aí a gente pode dizer, Feliz Natal! E neste Natal, então, toda essa oportunidade que nós temos de fazer essa nossa experiência tão bonita de acolhida do Deus que se faz humano, do Deus conosco, o Senhor vos abençoe no Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.